Pessoal, hoje nós temos aqui dois convidados para lá de especiais, né? Primeiro, as damas, ela é muito mais do que uma dama, é uma batalhadora há muitos anos. Como nós já falamos aqui, Geraldo Celestino foi vereadora, deputada federal. Olha, se eu não me engano, ela foi até para o Oriente Médio. Teve alguma coisa, vamos saber tudo isso hoje. Nossa amiga Dalila Figueiredo, seja bem-vinda, Dalila. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu acho fantástico ter esse companheiro aqui do meu lado. Praticamente carreguei no colo, né? E é muito bom. Muito bom lançar luz sobre esse tema, né? A gravidez na adolescência. É uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência e aprendendo com vocês, que é mais importante também. Olha, doutor Rogério, médico da família, ele tem um currículo tão extenso que eu não fiz uma cola aqui, então não vou me atrever a dizer tudo. Mas ele é um grande conhecedor desse assunto, então vamos sugar um pouquinho desse conhecimento dele. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito boa noite a todos, a todas e todes. Muito obrigado, é um prazer pelo convite, agradeço. E essa semana, como é que é a semana de prevenção da gravidez na adolescência, é isso, doutor? Isso. Atualmente estamos na Semana da Prevenção da Adolescência, da gravidez na adolescência. Nós temos diversos assuntos a respeito que a agenda do adolescente carrega consigo, não somente a gravidez na adolescência, mas é um dos assuntos mais pesados em adolescência que nós temos hoje para conversar e para divulgar. O momento hoje dentro do Brasil é um momento muito importante, porque nunca vamos ter tantos adolescentes no Brasil como nós temos agora neste momento. E isso faz com que a importância de se trabalhar com o adolescente dentro do Brasil agora seja muito importante, porque nunca mais vamos ter tantos adolescentes. Essa pirâmide demográfica está mudando a sua forma. Nós estamos quase com mais idosos do que crianças abaixo de 5 anos de idade, por exemplo. Então, nossa pirâmide está mudando, né? E essa mudança, ela carrega consigo algumas oportunidades. Então, a oportunidade agora, já que nós temos tantos adolescentes, é justamente esse o melhor momento para se trabalhar com adolescente. Para a gente poder fazer um melhor adolescente, um melhor homem, uma mulher, né? Uma melhor pessoa dali em diante. Eu acho que é o momento oportuno das ações de saúde começarem a acontecer agora de maneira muito mais vigorosa, muito mais presente. E a Dalila Figueiredo, vereadora, deputada federal e presidente da Asbrad, ela tem uma visão muito... é uma especialista nesse assunto. Não é somente a gravidez, é a gravidez e as consequências, não é isso, Sim, Dalila? Na verdade, a Asbrad ela foi fundada em 1997. Então, desde a nossa fundação, toda a nossa luta, o nosso esforço foi no enfrentamento às diversas formas de violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, em especial combatendo o abuso, a exploração sexual e toda forma de exploração do ser humano, né? A gente vive uma situação gravíssima de exploração do ser humano das suas mais diversas modalidades, né? Então, a Asbrad hoje ela desenvolve vários projetos. Um dos projetos interessantes é o Grupo de Apoio Integral ao Adolescente. Nós atendemos adolescentes, e é bom a gente contextualizar. No Brasil, adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 12 a 18 anos incompletos, tá? Então, são pessoas em situação peculiar de desenvolvimento que têm atenção integral, precisam ter atenção integral. E garantia de direitos como que está consagrado no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas convenções internacionais. A lazer, saúde, a uma vida livre de violência. E o que a gente observa é que quando a gente trabalha na questão do adolescente em situação de vulnerabilidade, meninos e meninas que cometeram algum ato infracional e que cumprem uma medida socioeducativa, como liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, que é a nossa responsabilidade, é muito grande o número de pessoas da idade dos 14 aos 17 anos que já têm filhos,
né? E quando o doutor fala da importância de falar sobre o adolescente, é da importância de falar do corpo do adolescente, é da importância de falar da educação sexual, de falar que ele tem aquele corpo, que ele tem que cuidar daquele corpo, que existem situações de doenças sexualmente transmissíveis, mas que uma gravidez não programada, indesejada, é uma gravidez que pode ser um divisor de águas na vida dela. Agora, nós temos que falar da maternidade e da paternidade responsável. Porque muitas vezes ele também, com 16 anos, sendo pai, ele já sente uma carga enorme de responsabilidade. Ou então, o que acontece? Muitas vezes, eu até estava comentando com o doutor, nós que atuamos no campo jurídico também, porque o atendimento das BRAD é interdisciplinar, fazemos dezenas, centenas de guarda para as avós. Por quê? Porque quem acaba assumindo a responsabilidade dessas crianças são as avós. É verdade. Mas é inegável que nós temos uma situação no Brasil, não só no Brasil, mas em especial estamos falando do Brasil, que tem que ser considerada a questão raça, a questão econômica, social. Sim. E também o adolescente, pela situação peculiar de desenvolvimento, muitas vezes até por sonhos, por fantasias, por querer ser amado, ou por querer ser respeitado naquela comunidade, uma gravidez para ela pode significar um respeito, um certo olhar diferente, mas é um ponto que tem que ser colocado aqui importante. É ilusório, né? Como essas pessoas dos 12 aos 18 anos incompletos são recebidos na atenção básica de saúde. E aí que é importante. Por quê? Por conta de muitas situações que primeiro que essas adolescentes, elas têm receio, têm medo, têm vergonha, são criticadas, são discriminadas. E esse acolhimento nas unidades básicas de saúde é fundamental para que ela tenha o acolhimento e, minimamente, uma gravidez segura. Deixa eu só registrar aqui que a Débora Lemos está dizendo assim: doutora Dalila, orgulho de tudo que a senhora faz e representa. O Alberto Argentino está falando: boa noite, Roberto e equipe. Prezada Dalila, lembro quando você administrava a AGAN. Gostaria de saber sua opinião sobre o comportamento das crianças em situação de rua. Bom, Argentino, eu posso trazer outro dia. Está dentro desse contexto, sim. Podemos trazer, sim. É que eu ia puxar para outro dia. Que ele fala em situação de rua e poderia ser feito para dar melhor qualidade de vida para essas crianças. O Débora Lemos está aqui, Maria Luiz, grande vereador, está falando do Geraldo da passada. A Anelisa Costa conhecia as BRAD há uns 20 anos atrás. Eles têm um excelente trabalho. Bacana isso daí. Me fale o que vai ser essa semana, doutor. Vamos voltar para o tema um pouquinho. Muito bom. Nessa semana nós vamos tentar recuperar aquilo que já começamos, né, em 2019 a fazer, né? O programa Tamo Junto Galera, hashtag Tamo Junto Galera, é uma visão atual da adolescência pela gestão através da Secretaria de Saúde para viabilizar várias ações em adolescência, né? Já que nosso município não tem uma cultura dentro da saúde ainda de tratar o adolescente, de ter um olhar diferenciado para o adolescente, né? O adolescente, bem como a Dalila já falou, o adolescente ele não tem ainda lugar dentro da UBS, dentro da Unidade Básica de Saúde, dentro da atenção básica. Bem lembrado. Ele não tem esse lugar, né? Não lhe é familiar e ainda é um tanto quanto assustador, tá? A UBS ainda vai... E uma das coisas que o Tamo Junto Galera vai fazer é justamente pela fusão intersetorial da educação com a saúde. Nós inclusive já fizemos várias capacitações e sensibilizações dos professores da rede,
que trabalham geralmente são professores da rede estadual, né? E também temos a capacitação e sensibilização de profissionais de saúde das UBSs, né? Para também a questão da adolescência, para a organização do serviço de saúde, que é uma organização de serviço de saúde peculiar, né? Completamente diferenciada, com fluxos dentro dela completamente diferenciados dos restos das outras linhas de cuidado. As outras linhas de cuidado, como do idoso, como do trabalhador, como de saúde da mulher, cada um tem sua peculiaridade e o adolescente também tem a sua, né? E tudo isso, todo o programa de saúde do adolescente, toda a linha de cuidado, toda a organização do serviço de saúde, toda a forma de lidar com o adolescente, ela é completamente pautada nas características dos adolescentes. São características que nós já conhecemos, já são muito bem conhecidas, né? Então, basta saber, conhecer as características do adolescente para a formulação da linha de cuidado e trazer o adolescente para o protagonismo. Por que trazer o adolescente para o protagonismo? Porque o adolescente, além de ele ser um ótimo multiplicador, um excelente multiplicador, ele aprende aqui, ele multiplica no grupo, não é isso? Ele multiplica. Além dele ser, ninguém sabe melhor lidar com a adolescência hoje em dia do que o adolescente. Também falando aqui que o projeto Tamo Junto Galera ganhou um prêmio estadual. Sim, e ganhou o prêmio estadual, né? E foi inclusive através da coordenadora de linha de cuidado de saúde do adolescente da Rede Cegonha, da Secretaria de Saúde de Guarulhos, da Secretaria de Saúde de Guarulhos, que é a Cristina Passelli, que estava aqui conosco, tirando fotos. Bacana! Sim, foi ela. Você viu que o pessoal tá ligado aqui. Ela, Ricardo Gamboa, que escreveram, né, e mandaram, e foram muito bem, foram aplaudidos, ganharam prêmios. Realmente isso veio para mudar realmente a perspectiva. Bom, vamos passar então para a pergunta do argentino, para Dalila, né? É sobre esses adolescentes em situação de rua, Dalila. Perfeito. Eu quero falar um pouco da situação do Brasil atual, né? O Brasil vive hoje uma situação gravíssima em termos de empobrecimento da população. Eu diria que nós temos hoje 30 milhões de miseráveis. Nós nunca vimos tantas crianças em situação de rua, né? Nós temos visto famílias inteiras morando em espaços inadequados, em situação de completa vulnerabilidade. E nós temos uma situação, o auxílio emergencial não existe mais, né? Existe um debate grande no Brasil sobre o auxílio emergencial, mas a verdade é uma só. O índice de desemprego é altíssimo e as pessoas o pobre se tornou miserável. Nesse sentido, o que a gente observa enquanto militante, enquanto representante de ONG, que faço parte de rede de atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade, de várias frentes, né? A situação de rua é a situação mais difícil. Por quê? Porque quando todo mundo perdeu essa pessoa, foi a família. Que família é essa? Família com a qual ela pode contar. Não a família burguesa, mas uma pessoa com a qual ela pode contar. Essa pessoa não foi vista, não foi encontrada. Ela rompeu com tudo. Então, essa pessoa, esse ser humano, acaba encontrando na rua uma situação que para ele, ela é de mais conforto e segurança do que na sua própria casa. Verdade. Porque muito da gravidez indesejada, sobretudo na faixa etária dos 10 aos 14 anos, ela vem por fruto de violência sexual, do estupro de vulnerável, que é uma coisa, o sequestro da infância do ser humano, que é como assim a gente define. Então, a rua acaba sendo o lugar que eu me sinto confortável. Então, o que a gente busca, e é o que eu percebo e observo no âmbito daquilo que acontece na cidade de Seguros, é um esforço de fazer a busca ativa dessas pessoas que estão na rua e tentar construir com os abrigos que existem, com os espaços de acolhimento que existem, alguma
quando ele fala de protagonismo, ele fala com muita competência. Porque se eu elaborar um plano e eu não integrar a adolescente, na construção desse plano, ele nunca vai dar certo. Porque o plano é dessas pessoas e ele tem que ser construído com elas, tá? Ele tem que se sentir então, acolhido nós temos ali. que ouvir essas pessoas que estão em situações de rua, que é o que nós fazemos no projeto Gaia, ou que estão em situação de acolhimento, para encontrar as saídas. Que saídas são essas? Hoje, se você, com tristeza eu posso dizer que muitas mães, avós ou pais, etc., colocam a pessoa ou em situação de mendicância, se não trouxer tanto não volta para casa, não entra em casa, ou de exploração sexual, que é troca de sexo por dinheiro, ou por comida, ou por alguma coisa. Então a gente está vivendo um cenário muito grave, muito perigoso, tá? Mas que nunca a rede de assistência social, SUAS, e a rede, o serviço e o Sistema Único de Saúde nunca foram tão importantes, tão necessários, num trabalho coordenado, com bastante sinergia, para atuar numa situação dessa como nós estamos vivenciando hoje. Agora, dar conta de um cenário como esse, a gente está vendo que a Covid está escancarando, em primeiro lugar, a miséria e a pobreza do Brasil. E a desorganização. Eu trabalhei na região norte 10 anos praticamente, na fronteira, nas 4 tríplices fronteiras da Amazônia. A gente sabe da situação. Então, não por acaso a gente tem a explosão de pessoas morrendo, né? Então, ou a gente encara a situação do Brasil como ela é, e não enquanto centros urbanos, onde você tem todo o sistema de saúde ali, onde você tem todo o sistema da assistência social, onde você tem tudo. Agora, quando você vai trabalhar no Brasil profundo, que você não encontra as instituições presentes, aí sim você enxerga o que é o Brasil. Agora, trazendo novamente para criança em situação de rua, criança 0 a 12, adolescente 12 a 18, é um desafio, sim, mas qualquer plano deve ser construído com as pessoas. Sem as pessoas, tem grandes chances de não dar certo. O pessoal está acompanhando aqui, eles ficam passando até números, olha que bacana. Eles dizem o seguinte, que o indicador de 2014 era de quase 15% de gravidez na adolescência. Em 2020, os números indicam que caiu para 10%. Olha que trabalho bacana. Aqui no município de Guarulhos. Tem caído, sim, e eu quero assim ressaltar que a lei 13.798, que é de 2019, é que criou realmente essa semana de prevenção. Achei bacana demais. Que é muito legal, né? Foi uma iniciativa muito interessante, que é a adolescente primeiro, gravidez depois, tudo tem seu tempo. Então, são iniciativas importantes que têm que ser adotadas por estados e por municípios, porque todos nós vivemos no município. É o município que tem que agir, é o município que tem que criar políticas públicas que estejam coerentes com aquela demanda. Olha, eu queria... Tem um pessoal falando sobre conselho tutelar. Eu queria trazer os dois um dia aqui para a gente falar sobre conselho tutelar. Eu acho que deveria ser todo reformado. Eu acho que conselheiro tutelar deveria ser, no mínimo, ter uma graduação de assistência social, alguma coisa nesse sentido, não menosprezando. Tem aquela coisa, de repente o cara... É igual a coisa do jornalista. Hoje em dia todo mundo quer ser jornalista, mas estudar mesmo ninguém quer, né? Então é complicado. Mas eu queria ressaltar o trabalho que eu acho fantástico. Eu acho que deveria ser aumentado cada vez mais a questão do médico da família. Sim, você sabe, perfeito. Meu sonho é que, de repente, fosse uma carreta para um bairro e ali fizesse um mapeamento de todo mundo que tivesse isso, tivesse aquilo outro, tal, não sei o quê. Eu acho que o médico da família é algo fantástico. Muito obrigado. Eu vou falar que eu sou médico de família. Eu acho que é muito bacana. Daria de repente mandar uma equipe
de enfermeiros, não sei, fazer um mapeamento e depois o médico da família já ter todo aquele relatório, naquela casa tem isso, daquilo lá tem isso, para ter um mapeamento. E até mesmo essa questão da... Para fazer um planejamento estratégico, situacional, para poder fazer os planos de ação para cada planejamento estratégico, né? Perfeito. Esse seria o ideal. Na verdade, quando o médico de família chega, né, no território, ele troca a roda do carro com o carro andando. Exato. Exatamente o que acontece. É feito a toque de caixa, né? Nós estamos precisando avançar na substituição de o que é já previsto. Hoje a atenção básica ela tem, claro, essa abertura para sistemas que são sistemas mistos, que são sistemas tradicionais com a estratégia. Mas nós, médicos de família, quem é médico de família, quem acompanha a medicina de família, quem sabe trabalhar como médico de família, sabe o quanto que ainda é um tanto danoso você ter esses regimes tradicionais e de estratégia juntos, trabalhando juntos. Confunde muito a população, é muito difícil esses vínculos. Nós temos muito objetivo dentro da nossa gestão agora de diretor clínico dentro da Secretaria de aumentar realmente fazer uma força positiva, um vetor positivo, para que nós aumentemos a quantidade de médicos de família na cidade, que ainda são muito poucos para a necessidade vital da cidade. Infelizmente, ainda não temos a quantidade certa. Eu acho que o município de Guarulhos tem que começar a atrair mais os médicos de famílias para cá. A pergunta aqui, o programa Família Acolhedora já mostra algum resultado positivo em relação às crianças que não puderam passar pelo programa, doutora? Olha, a família acolhedora, eu não estou acompanhando o processo da família acolhedora. Eu posso falar né? um pouco da... Mas acho que a Dalila, porque ela faz acompanhamento de menores, Vamos sim. lá, Dalila. Eu acho que foi uma grande iniciativa da cidade de Guarulhos ter o programa Família Acolhedora. Nós temos a possibilidade, ainda precisamos avançar, como o colega está falando, o doutor está falando, do número ainda pequeno, pífio ainda de médicos de família, a necessidade de termos equipes que realmente, a população ela tem o hábito de ir até o UBS, né, de ir até o hospital por febre, por qualquer coisa, quando na verdade foi pensado, a estrutura foi pensada para a equipe ir até aquele lugar onde ela vive, no território daquela pessoa, e conhecer o território e trabalhar a prevenção. Justo. Nós continuamos trabalhando a doença, nós continuamos investindo em remédio, nós não investimos em saúde. A hora que a gente tiver a estrutura para trabalhar prevenção na adolescência, prevenção a drogas, prevenção à violência doméstica, que as equipes realmente formadas por médico, psicólogo, assistente social, com estrutura suficiente para dar conta de uma cidade como a cidade de Guarulhos, nós teremos muito menos pessoas procurando hospitais e UBSs. Porque nós vamos trabalhar a prevenção, ao alcoolismo, às drogas, à violência, à pressão, a uma série de coisas, né? Sim. Então, eu falo da família acolhedora e eu lembro de um juiz, doutor Iberê, que criou o programa Trampo Justo, né? Quando o menino está abrigado, ou a menina está abrigada, quando vai chegando perto de chegar aos 18 anos, ele já se movimenta para que essa pessoa já tenha um lugar para ir, tenha uma colocação, etc. No caso da família acolhedora, ainda nós estamos com um número pequeno, mas a equipe está trabalhando bem. Nós precisamos de mais investimento, de mais famílias dispostas a aderir ao programa. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos um lapso nessa linha de pensamento que chama pandemia, emergência sanitária mundial. Tudo que caminhava e estava com uma programação, muita coisa foi interrompida, muita coisa permaneceu com muito cuidado, como nós aqui, com todo o cuidado que vocês estão tendo e nos receber, né? E assim são os programas sociais. Imagina que nós temos um programa voltado só para o idoso e idosa. Então, praticamente, o nosso programa é feito de forma remota. Isso há mais de um ano. Há um ano, praticamente. Então,
É muito importante que a gente tenha, que a família acolhedora, e que esse programa cresça, que ele tenha mais famílias e que a faixa etária para que essas pessoas possam ser contempladas com a família acolhedora também se amplie. Porque muitas vezes você não quer acolher uma pessoa com mais de 7 anos, por mais de 8. É como adoção, né? Uhum. É sempre aquele dilema, né? Mas aos poucos a gente avança com iniciativas, com debates como esse, né, que traz um pouco de conhecimento para nós. Tem muita gente que nunca ouviu falar de família acolhedora, está ouvindo agora que existe na cidade de Guarulhos, né, e atenção primária à saúde, e é isso que importa. E assim, reforçando a questão da gravidez na adolescência, é importante a gente observar que são as pessoas mais empobrecidas, tá? Verdade. Negras, empobrecidas, que moram em territórios, em locais, em comunidades, muitas vezes com pouco acesso a bem-estar, a sensação de bem-estar, a tudo aquilo que está consagrado nas convenções e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é inegável, tá? É importante que a gente fale, desculpe, né? Uhum. Mas é importante que a gente fale o peso da gravidez na adolescência. Exatamente, eu ia te pedir para você falar sobre isso, o risco, né? O peso e o risco da gravidez na adolescência. O peso a respeito da gravidez na adolescência, né? A adolescência, ela já é uma fase vulnerável, onde os jovens estão os adolescentes e jovens estão mais vulneráveis. É importante termos um olhar especial para ele nesse momento, porque ele naturalmente vulnerável. Né? Ele tem uma vulnerabilidade muito grande. A gestação adolescente, em Guarulhos, como você falou, caiu, né? Para quase um pouco mais de 10% agora. Era 15% em 2014 e nós estamos com 10%. Isso não é somente o setor de saúde, mas todos os outros setores também contribuíram para isso. A gente não pode falar que é só a saúde. Mas o relatório da ONU, o último relatório da ONU, da UFPA, viu que o Brasil perde mais de 3,5 bilhões de dólares anualmente pela gravidez na adolescência. Também o abandono escolar, né? E especialmente na gravidez, na segunda gravidez da adolescente, é um fato. A partir da segunda gravidez da adolescente, já temos um abandono, mas ele é muito maior e muito mais visível, muito mais assim crítico, quando você tem a segunda gestação na adolescência. Quer dizer que não houve um aprendizado com o primeiro. E por que não houve aprendizado com o primeiro? Depois a gente pode até entrar no assunto. E existe nós também... estamos com 3 minutos aqui, 2 minutos. Você tem 30 segundos. Nossa! E a gente sabe que também casais com mulheres adolescentes, né, o casamento, a gente aqui não tem um casamento papel passado, mas essas adolescentes, elas vão morar na casa de outros rapazes, e a gente sabe que esse relacionamento tem mais evidência também de violência doméstica. Com certeza. Né, que está muito mais... E sexual. Sim, então agora o que nós estamos fazendo no Tamo Junto Galera é realmente recapitular, sem sombra de dúvida, aquilo que nós já começamos em 2019, fortalecer as escolas e as UBSs para se unirem, para acolherem, para matriciarem, trazer o adolescente para a unidade básica de saúde, através de excursões para a unidade básica de saúde, a nossa ida para as escolas e reforçar também, ajudar a escola também a se organizar, assim como um serviço de saúde, que a escola também se organize para ter escuta, né, para esses adolescentes que podem procurar ajuda. E a Annelise Costa está pedindo para vocês voltarem. Vou tentar trazer daqui uns 15 dias, 15 segundos para você dar tchau para nós. Sim, eu queria agradecer muito e dizer que tem diminuído o número de situações de gravidez na adolescência, mas quando você olha para o Brasil profundo, principalmente, você observa ainda casamento infantil. Você observa pessoas muito novas casando com pessoas muito mais velhas, casando não, porque desde 2019 o casamento de menores de 16 anos é proibido, mas união estável, entre aspas, né? Então isso é muito comum e pior ainda, para encerrar, dizer que existe sim situações em que os próprios pais entregam aquela pessoa para
uma pessoa bem mais velha por pagamento de dívida ou por alguma coisa. Então, fortalecer a educação sexual, tanto na escola quanto na família com a qual ela pode contar, de forma intersetorial e ouvindo o adolescente é um caminho para ser seguido. E outra coisa, prevenir a gravidez na adolescência não é nessa semana só, é todo dia, é o ano inteiro. E me desculpa que nós temos... Doutor, obrigado, tchau. Imagina, tudo de bom, muito obrigado a todos. Vou trazer vocês de volta, pela atenção, muito bacana. E eu fico à disposição, aqui a diretoria clínica desse município se coloca à disposição.